Amém. Vamos sentar e abrir em Gálatas, capítulo 1. Finalmente vamos começar o versículo 6, né? Que já falamos muito, mas vamos começar. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Posso ler? Vou ler. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Marque bem essa frase. Daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além daquele que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Então, a pergunta de sempre, tá? Para ficar bem gravada no coração. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? Paulo foi na região da Galácia, fundou as igrejas, e o que Paulo pregou? Paulo pregou o evangelho da graça de Deus. Paulo teve um chamado de Deus para quê? Para pregar o evangelho da graça de Deus. E a base para que você entenda a graça de Deus, eu sei que você já ouviu muito isso, e o pessoal da internet já ouviu muito isso, mas abra lá, capítulo 2 de Efésios, que nós lemos sempre esses textos, né? E vamos lá para o versículo 8 e 9. Eu vou repetir tanto isso vai ficar tanto dentro de você, que você nunca mais vai esquecer estas coisas. Então, Paulo fala, Efésios capítulo 2, versículo 9. Porque pela graça sois o quê? Salvos. Como é que eu sou salvo? Pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vocês não produzem isso. É um dom de Deus, um presente, uma dádiva. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim, eu fui salvo porque eu paguei preço, eu me esforcei, eu jejuei, eu fui dizimista. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a pergunta que eu faço sempre, você já sabe bem, o que é ser salvo? No passado a nossa mentalidade de salvação era assim, quando eu morrer, eu vou entrar no céu e viver para sempre com Jesus. Mas enquanto aqui na terra eu tenho que lutar com o diabo, eu tenho que viver em guerra todo dia, eu vou sofrer retaliação do demônio, é uma guerra, é uma batalha constante, uma luta insuportável. Mas um dia, quando eu deixar esse corpo, engano isso é mentira. O que é ser salvo? A salvação começa nessa vida aqui e agora. Nós já somos salvos, nós temos um Salvador vivo, que já nos salvou. Entende isso? Do que Ele nos salvou? Da condenação. Nós somos salvos da condenação. O que Jesus Cristo diz lá em João 5,24? Aquele que acredita naquele que me enviou, acredita nas minhas palavras, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Então, nós não vamos entrar em juízo, nós já passamos da morte para a vida. Nós já somos salvos. Por isso que Romanos 8,1 diz, agora, pois, nenhuma condenação existe, nem vai existir, para aqueles que estão em Cristo. Nós já somos salvos. Então, já somos salvos, já temos a vida eterna em nós agora. Que mais a salvação engloba? Se eu estava aprisionado em coisas, se o diabo naquele tempo reinava na minha vida, e eu era preso por vícios, por prisões, Cristo me salva da condenação e me liberta de todas as prisões que eu tinha na minha vida. Então a salvação começa aqui agora. Então Ele me liberta do império
inteiro das trevas, me liberta das prisões, me liberta do cativeiro, já me libertou. O crente salvo, se você é salvo de verdade, você não precisa de culto de libertação. Você não precisa que ninguém ponha mãos na tua cabeça. Você não precisa de uma água milagrosa para te libertar. Você não precisa de oração final do culto. Sai, sai, sai todo mal. Porque eles não sabem o que é ser salvo. Você não precisa de nada disso. Você já é salvo. Está bem claro isso? Já é liberto do império das trevas, já foi liberto do cativeiro, liberto de tudo. Você foi comprado pelo sangue da cruz, foi transportado, está no reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Jesus Cristo, e para esse não há mais condenação e nunca mais haverá. Já somos salvos. Agora, o que a pessoa precisa aprender quando ela vem para a igreja? Eu falo isso direto. Ela vai numa igreja que está debaixo de lei, vão falar para ela: agora você precisa fazer campanha, tem um monte de demônio na tua vida, você precisa se libertar disso, você precisa quebrar a maldição, você precisa pagar preço, você precisa fazer. A pessoa entra na igreja e fica pior do que era. Porque vão encher a cabeça dela de prisões, de medo, de libertação. Todo final de culto nessas igrejas, quem quer ser liberto vem aqui na frente. Aí tem um monte de gente para pôr a mão na cabeça, chacoalhar, e sai diabo. A pessoa está lá 10 anos expulsando o diabo e ainda não saiu. Ela vai toda semana para expulsar. Não sabe o que é ser salvo. Vocês entenderam? Olha bem. Todo final de culto é aquele apelo: quem quer isso, vem aqui para frente. Já tem aquele monte de gente com olhinho ungido falso, um monte de obreiro ali que às vezes a vida dele está pior do que os coitados que estão ali. Ele não tem nenhum poder de libertar nada, mas ele é obreiro, ele está ali, tem que pôr a mão na cabeça. Vocês entendem esse processo? Se uma pessoa cai numa igreja dessa, ela vai ficar anos escravizada, lutando para ser salva. E tem outra nessas igrejas: se ele cometeu uma falha, já perdeu a salvação e vai para o inferno. O nome dele foi riscado do livro da vida. Aí na semana que vem ele acerta, Jesus escreve de novo o nome do livro da vida, porque ele passou a ser salvo. Aí na outra semana ele perdeu a paciência, perdeu a salvação. É um tormento esse tipo de coisa para quem não entendeu o que é salvação. Agora, o que eu contribuí para todos esses benefícios virem para a minha vida? Eu não contribuí com nada. Cristo me salvou, Ele é o meu Salvador. Ele na cruz fez tudo para que eu tivesse de graça todos esses benefícios. Não custou nada. Por isso que ele fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Aí a pessoa pode ficar um pouquinho orgulhosa: eu que criei. Não. Isso não vem de você. Você não produziu essa fé para a salvação. Deus te deu esse dom, pôs isso no seu coração. Você é um chamado, um predestinado, um escolhido, e porque você é isso, e foi predestinado para isso antes da fundação do mundo, antes que existisse mundo. Ah, como é estranho isso, né? Vamos ler, vamos. Você está em Efésios aí, tá? Olha lá. Capítulo 1, versículo 13, olha lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já nos abençoou, assim como nos escolheu nele, em Cristo, quando? Olha se não está na Bíblia disso. Isso, antes da fundação do mundo. Então quer dizer que antes que existisse o planeta Terra, antes que existisse mundo, antes que Adão fosse formado, antes que existisse esse nosso sistema, Deus nos predestinou, Ele nos conheceu. Olha, isso é sério. E predestinou. O que é predestinação? Deus determinou que uma coisa seja assim e nada pode mudar. Então você foi predestinado. Esse aí é um predestinado, vai ser salvo. Aí você nasceu aqui na terra, nem crente era, não sabia nem da existência de Deus direito. Passou pela macumba, pelo catolicismo, deve ter feito crisma, primeira comunhão, eu fiz tudo isso, né? E tal, fez um montão de coisa, e chegou um dia na tua vida, que aqui dentro Deus te chamou. Você pode ter ouvido uma música, ido numa igreja, qualquer coisa.
Aconteceu aqui dentro, cumpriu a predestinação. Deus despertou em você essa salvação, despertou esse dom da fé, esse presente dentro de você. Você acordou, descobriu que Deus existisse. Você foi um predestinado. Não está escrito aqui, nos predestinou para Ele. Quando? Antes da fundação, antes que existisse o mundo, né? Deixa eu matar essa... Eu tenho maior dó desses bichinhos, mas o Walter vai estar gravando isso, eu não consigo pegar. Escapou. Olha eu aqui no reteté da borboleta. Está bem claro isso? Então você não está aqui por acaso. Olha quanta coisa você passou. As igrejas que você passou, o seu começo, aquilo que te deram de comer, o quanto você trabalhou, né? E você entendia que tudo aquilo era obra de Deus. Você fez parte de tanto movimento, de tanta coisa. Mas um dia começou um mal-estar aqui dentro, faltava alguma coisa. Começou aquilo você já não engolia mais aquele tipo de coisa. Aí ouviu uma voz. Alguém falou da graça, eu ouvi uma pregação que fez assim, tum, acordou. Acordou. Deus que fez isso. Aí você começou a ouvir o evangelho, tudo mudou na tua vida, tudo, a palavra se abriu, você foi chamado na graça. Você é um predestinado antes da fundação do mundo. Por isso que eu não me preocupo. Tem que fazer campanha para encher a igreja, criar estratégia de evangelismo. Meus irmãos, não precisa nada disso. Aqueles que são predestinados vão chegar. Deus é que é o verdadeiro evangelista no coração dessa gente. Não tem estratégia. O que o homem vai fazer uma estratégia para evangelizar? Estratégia de quê? Que poder o homem tem de estratégia para convencer alguém da verdade? Não tem nenhum. Então todo esse negócio de estratégia, né? Eu vou me fazer igual a todo mundo para eles virem para a igreja, para se converter. Isso é tudo trabalho humano, é obra humana, não serve para nada. Então você foi. Quando isso aconteceu, Deus te deu essa fé no coração, você acordou por dentro, começou a não entender tudo, começou um pouquinho, um veiozinho que você foi puxando, está se abrindo, foi indo, olha como você está agora por dentro, totalmente diferente. Olha para trás o que você cria, você vai ver que aquilo que você acreditava não era, agora é. Por quê? Porque, vou ler de novo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para ser o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele amor. Nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito que propusera a sua vontade. Nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de quem? De Moisés? Por meio da lei? Por meio da velha aliança? Não! Por meio de Jesus Cristo, da nova aliança. Então está tudo feito. Agora vai pregando isso que eles vão acordar. Eles vão acordar. E como que você chegou aqui? Porque um dia você ouviu uma voz, ouviu um negócio no YouTube, viu uma voz na programação do rádio. No começo não entendia, foi ouvindo. Às vezes demorou meses para chegar até aqui, mas veio. Porque entendeu o evangelho da graça de Deus. Você faz parte daqui. É assim como você, centenas e milhares nesse mundão todo estão acordando cansados desse sistema mentiroso, religioso, que virou um comércio, essas igrejas organizadas que não pregam o evangelho, pregam essa mentira, exploram as pessoas, é só dinheiro, é só prosperidade. Milhares estão cansando, acordando para essa realidade. Esse é o tempo. Isso é avivamento. O que a gente achava que era avivamento no passado? Fala em línguas, glória a Deus, isso era avivamento. Sabe o que é avivamento? É quando a pessoa acorda para o evangelho e fica viva. Isso é o verdadeiro avivamento. Não é mais vinda de Espírito Santo, porque ele já veio, não vai vir mais. O avivamento é quando a pessoa entende o evangelho da graça de Deus, é predestinada, bate a fé nela, ela acorda. Foi avivada, está viva. Isso que é o verdadeiro avivamento, gente. Avivamento pela palavra, não é se ficar esperando um poder que vem do alto. Desde que eu me converti, falavam desse poder que iria vir. Eu fiquei 20 anos atrás dele e nunca veio. Porque não era. Nossa, me excedi aqui na conversa, né?
Você acredita nisso que eu estou te dizendo? Então, se você está aqui, se você está no YouTube assistindo isso e está acordando com essa palavra da graça de Deus, você é um predestinado, você é um chamado, você é isso que acabamos de dizer aqui. É isso, você faz parte da igreja. A igreja não é um punhado de pessoas num lugar com o nome de igreja. Igreja são todos esses salvos predestinados. Não tem placa, não é templo, não tem nada disso que você vê. É todo, nós somos ligados num espírito só, somos um só espírito com o Senhor. Isso é a verdadeira igreja. Igreja não tem templo, não tem templo de Salomão. Bom, só o nome templo de Salomão é pura lei e Velho Testamento. Não serve para nada. Porque não é evangelho, sim ou não? Sim ou não? Está bem claro isso, queridos? Então, nós estamos em Efésios. Vamos lá, isso é o comecinho. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a graça de Deus, ela consiste em tudo que Deus tem que fazer e dar para cada um de nós, já é dado através da graça de Deus. Nós não precisamos ficar, oh Deus, abre a porta, oh Deus, fala, Senhor, a tua graça me basta, a tua graça, agora eu vou crescer na graça e no conhecimento, e as coisas vão se abrindo na minha vida, na fé, na visão da palavra. A graça vai me levar a um crescimento, não é que nem você pegar uma garrafa de Coca-Cola, sem estar gelada, despeja rapidamente no copo, o que faz? Transborda de espuma. Não transborda a graça, vai fazendo isso. Você vai aprendendo o evangelho, aquilo vai transbordando por dentro, só que é lento, devagarinho, vai preenchendo, vai transbordando, uma coisa viva, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. A graça vai trazer tudo que nós precisamos. Agora, a graça não promete que eu vou ficar rico da noite para o dia, é o homem que promete. Mas a graça não promete. A graça promete até algumas tribulações para me aperfeiçoar. Sabia disso? Promete. Então o que Paulo pregou lá para os Gálatas? Paulo explicou isso, ensinou isso para eles. Agora o que aconteceu com os Gálatas? Entrou o pessoal da lei, o pessoal da circuncisão, o pessoal do jugo. Para nós, o pessoal do Velho Testamento, que só prega Velho Testamento, acrescenta mais. Entrou lá o pessoal das campanhas, dos votos, dos sacrifícios, da cobrança, do medo, que só fala de diabo, e disseram assim para os Gálatas: não, só o que Cristo fez não é suficiente. Você precisa de sagorado, você precisa desse capinzinho santo, você precisa do olhinho ungido, da oração forte, né? Da terra de Israel, da água do Rio Jordão. Você precisa da campanha de Gideão, você precisa da prosperidade de José, você precisa lutar com o gigante Golias. E disseram, não, só o que Cristo fez não é suficiente. Você viu que eu floreei um monte de coisa aqui, por causa dos irmãos da internet. E aí o que acontece? O pessoal dos Gálatas começaram a permitir essa contaminação. E o que acontece com essa contaminação? Essas coisas que eu te falei, tira os seus olhos da cruz. Tira os seus olhos do Cristo crucificado e põe os seus olhos nas obras, nas campanhas, na lei, no Velho Testamento, nas coisas que você tem que fazer e não para mais de fazer. E acha que isso aí vai resolver, quando o que resolve é a obra de Cristo na cruz, é a morte dele a nosso favor que trouxe toda a vitória que nós precisávamos. E o que aconteceu? Essa gente se infiltrou na igreja e começou a pregar judaísmo, lei, esse monte de coisa. Isso é um veneno. Presta atenção, você vê na igreja hoje um culto do misticismo. Presta atenção, uma igreja evangélica que diz que se fala em Jesus, que crê em Jesus Cristo. Você vê lá um pouquinho de macumba, não vê? Sal grosso, macumba, um montão de objetos orados e ungidos que é uma feitiçaria. Não é? Quando eu era pequeno, ia lá na igreja católica, batia a mão na água benta, né? Fazia sinal da cruz, de vez em quando uma lambidinha para sentir o gosto, que eu era criança. Agora não é mais água benta. O que trouxeram do catolicismo? Agora é água ungida. Põe o copo com água aí que eu vou fazer oração, depois você... Aí aparece na televisão, em nome de Jesus,
nós consagramos esta água, abençoa, Senhor, com o seu poder bonito, religioso, e todos que beberem vão ser curados, vão prosperar. Agora beba essa água. Não é mais água benta, vocês estão entendendo ou não? Então você vê numa igreja que se diz evangélica, macumba, espiritismo, catolicismo, um pouquinho de feitiçaria, em nome de Jesus, termina com o nome de Jesus. Isso é o culto mentiroso, isso é o falso evangelho. Isso não é o evangelho da graça de Deus, é a mentira que está aí dizendo que é evangelho. Isso não é o evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso? Essa gente entrou na igreja dos Gálatas. E o que eles fizeram? Perverteram aquilo que Paulo tinha ensinado. Perverter o evangelho de Cristo. Olha lá, vou ler. Volta lá agora para Gálatas, onde nós estamos. Versículo 6. Admira-me, Paulo está dizendo, que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Pode ver, todas as pessoas que estão nessas igrejas, eles não têm paz, eles são perturbados. Eles vivem em guerra, em conflito, marido em conflito com a esposa em conflito com o marido. O diabo reina lá, tudo é demônio, tudo é macumba, tudo é olho gordo, tudo é superstição. O teu vizinho põe olho gordo em você, tudo é o espírito da inveja, da dissensão. Eles vivem numa confusão. Por quê? Porque é isso aqui, ó. Alguns que vos perturbam. Então essa gente traz perturbação para a igreja. Eles não entram na paz de Deus, eles trazem perturbação. Alguns que vos perturbam e querem perverter o quê? O evangelho de Cristo. Qual que é o evangelho de Cristo? O evangelho da graça de Deus. O que João diz? A lei foi trazida por intermédio de Moisés. A graça é a verdade. Olha, graça e verdade. Então quer dizer que a lei de Moisés não é mais a verdade. Foi por um período. Agora Cristo aboliu isso e trouxe a graça e a verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, a verdade é o Evangelho. Então Cristo trouxe isso. Então querem perverter o Evangelho de Cristo. Agora Paulo alerta. O que Paulo fala? Ainda que Paulo se pervertesse e mudasse o discurso, então Paulo se põe no meio. Ainda que nós, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, coisas que ultrapassa, coisas que acrescentam, coisas que tiram. O que Paulo manda dizer? Seja maldito. Seja maldito. Então quer dizer que todo esse falso evangelho pregado, com essa feitiçaria, com esse sal grosso, essas coisas oradas, isso é maldito, isso é maldito, porque eles encobrem a cruz de Cristo. É o que Paulo fala, olha lá. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Não interessa se é apóstolo, se é bispo, se tem uma igreja de 300 mil pessoas, se prega diferente do que Paulo ensinou, e nós trabalhamos em cima daquilo que Paulo ensinou, seja maldito. Assim Paulo diz no versículo 9, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja o quê? Anátema, maldito. Está bem claro isso, queridos. Então, o que Paulo vai fazer? Ele vai trabalhar essa carta toda para mostrar o caminho errado que eles entraram. E como ele vai provar isso? Então ele vai comparar a velha aliança, a lei, com a graça, e vai mostrar um caminho que é feito no ensino dele para nos libertar de voltar para trás para o lugar da escravidão. Olha aqui que Paulo fala no capítulo 5 de Gálatas. Vamos antecipar só um pouquinho. Olha lá o que Paulo fala, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo já nos libertou. Liberdade de quê? Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Que jugo da escravidão é esse? Libertou do quê? Libertou da lei. Para a liberdade, Cristo nos libertou da lei. Fique firme nessa liberdade, e não volte de novo para o jugo da escravidão que era a lei. Essa é a verdadeira libertação. Aí ele fala, pois eu, Paulo, vos digo,
se vos deixar de circuncidar, que é a marca da lei, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar a toda a lei. Agora, quem que volta para a lei? O que acontece? De Cristo vos desligastes. Então se eu voltar para o Velho Testamento e começar a guardar sábado e ficar no Velho Testamento, voltar para Malaquias 3, de Cristo vos desligastes. Olha como isso é sério. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, aconteceu o quê? Da graça caístes. Não estão na graça. Entende como isso é sério? Vocês estão entendendo isso mesmo? Então, se eu voltar para a lei, é o que eu falo sempre, e quiser me justificar fazendo as coisas da lei, eu me desliguei de Cristo. Eu caí da graça. Eu entrei por outro caminho, desliguei de Cristo totalmente. Então você vê um evangelho aí, na mídia, a maior parte está desligada de Cristo. Eles não ensinam essas coisas. Você vê essa gente ensinando essas coisas? Lendo isso para vocês? Vocês veem ou não? Não vê. Essa gente que está na televisão não lê isso. É só 7 passos para a vitória, 3 passos para isso, campanha para aquilo. Você vai prosperar, você vai enriquecer, você tem que subir no monte. Olha a Agorado, olha a Arca da Aliança, olha Israel, olha Josafá. Eles não leem isso, não ensinam essas coisas para ninguém. Eles velam a cabeça das pessoas e não ensinam essas coisas para ninguém. Cair da graça, voltar para a lei, me desligar de Cristo. Olha como a coisa é séria. Então Paulo trabalha essa carta e vai mostrar a diferença. Então vamos lá. Gálatas 2,16, para ensinar uma das coisinhas boas do Evangelho. Gálatas 2,16. O que Paulo vai dizer lá? Olha o que ele diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será o quê? Justificado. Então o que é ser justificado? É o arroz com feijão. Vamos supor que você devesse R$1 milhão, não tem com que pagar, o seu credor está lá com as notas promissórias, com os contratos, que prova que você é devedor, não tem o que pagar. Com essa prova ele vai te encarcerar, vai te pôr na cadeia, você vai morrer na cadeia, condenado para sempre. Mas aí alguém que tem poder de pagamento é informado a seu respeito, tem misericórdia de você, te ama, assume o teu lugar, e chega lá no credor e fala assim, quanto ele deve? Ele deve R$1 milhão e não tem com que pagar, vai morrer na cadeia. Então eu vou tomar o lugar dele, como se eu devesse. Eu tomo o lugar dele, quanto que é? Está aqui R$1 milhão, paga, dá tudo que ele deve aqui. Pega todo o contrato, nota promissória, rasga tudo, acabou. Ele assume o teu lugar, quita a tua dívida e o benefício vem para você. Você é liberto, sem ter feito nada. Agora o teu nome é limpo na praça, o teu nome não tem nada sujo. Você foi justificado de uma coisa que você devia, pagaram no teu lugar. Você só recebeu o benefício. É isso que Cristo fez. Eu é que devia. Nós é que devíamos. Cristo veio na terra, assumiu o nosso lugar. Quanto é que ele deve? Deve a vida. Então eu vou substituir eles. Vou para a cruz, dou minha vida por todos eles, quito tudo que eles devem, e a partir de agora eles são justificados, não devem mais nada, não tem mais nenhuma culpa, não tem condenação, nada toca neles, eles são meus agora, acabou o problema. Acabou. Isso é ser justificado. Agora eu não consigo isso por lei, por obras, por voto, sacrifício, campanha, isso é tudo um lixo perto da justificação. Então o que Paulo está dizendo? Paulo começa a abrir a mente deles. Nós não fomos justificados, vocês estão voltando para a lei, voltando para o passado, para o jugo da escravidão. Olha o que ele fala. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Então esse monte de gente, esses adventistas que estão guardando sábado,
para ser salvo, né? Esse monte de gente que só vive o Velho Testamento, eles nunca vão alcançar isso que eu te expliquei sobre justificação por obras de lei. O Velho Testamento não te justifica, te condena. Vocês entendem ou não? Sueli entende? Luiz entende? Vocês entendem isso? Então eles estão buscando uma salvação, uma coisa num lugar que não existe. Olha como isso é sério. Eles estão escravizados, cegos, num lugar que não existe. Eles pensam que estão agradando a Deus. Eles estão debaixo do jugo da escravidão. Totalmente. Então, quando eu entendi isso que mudou a minha vida, isso que me fez largar o sistema. Eu vivia fazendo um montão de coisas, já era pastor, um dia tudo quanto é cadeira, era óleo, era todas essas coisas aí. Mas quando eu entendi esse Gálatas 2,16, o que era ser justificado, quando meus olhos foram abertos para isso foi o primeiro ponto do evangelho que eu entendi. Tudo mudou, tive que largar tudo, voltar ao zero, nunca mais praticar aquilo, voltar ao zero e começar tudo de novo dentro desse evangelho da graça de Deus. Agora precisa ter coragem, porque uma boa parte não prega essas coisas, porque ele já tem igreja estabelecida, igreja que entra bastante dinheiro, que viciou todo mundo na campanha, nos votos, nos sacrifícios, a obrigação, se não morre, de dar o dízimo. E se ele começar a pregar isso e soltar o povo, acaba com a igreja, ele não tem coragem. Então ele vai ficar se alimentando disso. Ele sabe que quanto mais voto, mais recurso entra. Quanto mais o povo na ignorância, mais cego fica. Não tem coragem de falar a verdade. Vocês entendem ou não? Não tem. Esconde a verdade. Por causa do seu próprio ventre. Então você entende isso? Porque Romanos 8,1 fala, agora não há mais condenação para você. Porque Cristo pagou minha dívida. E a dívida que ele pagou não foi só do que eu fiz no passado. Não foi só do que eu fiz no presente. Aí que está a graça de Deus. Ele pagou o futuro. Até o último dia de vida que você viver aqui na terra, está pago. Está justificado. Mas pastor, eu ainda cometo os pecados. Está pago. Por quê? Porque a morte de Jesus Cristo na cruz não é uma coisa que acabou ali só passado. Presente, passado e futuro. Então quer dizer, eu não quero pecar, você não quer pecar. Nós somos defeituosos e falhamos todos os dias, não gostamos. Mas está tudo pago, ele pagou para o meu futuro. Ah, pastor, isso é fácil para você que recebeu de graça. Mas custou a vida e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Custou ou não custou? Deus morreu ali em forma de homem para me dar essa justificação. Então está tudo pago. Ah, isso é leviandade. Quem está na Bíblia vai falar assim, oh, nossa, que coisa do diabo. Então quer dizer que eu vou pecar à vontade? Não, a Bíblia diz assim, o que eu semear para a carne, eu vou colher a corrupção que eu semeei. Se você ficar semeando mentira, briga, ódio, raiva, mesmo estando debaixo da graça de Deus, essas coisas vão crescer, dar fruto e vai voltar para você. Você não tem liberdade de fazer coisa errada. Se você é um mentiroso que vive mentindo a vida toda, você vai cair nessa mentira mesmo estando debaixo da graça de Deus. E não perdeu a salvação, não. Todo mal que você fizer, você vai colher. Deus vai se encarregar de dar para você de volta o que você plantou. Por isso que Paulo fala assim, façamos bem a todos os homens, principalmente ao quem? Aos da família da fé, aqueles que são da nossa família da fé. Entende? Vai semear para a carne e fazer coisa, posso pecar à vontade, vai semear um monte de coisa ruim, que você vai colher todas essas coisas ruins na tua vida, mesmo estando debaixo da graça de Deus. Esse pagamento por toda a vida não me dá o direito de viver pecando. Eu tenho que andar na linha, ser verdadeiramente justo. Está bem claro isso? Não? Né? Isso acaba com esse negócio, porque as pessoas não acreditam nisso, não acreditam. Então, quando Deus olha para mim, eu quero que você tenha a visão de Deus. Quando Deus olha para mim, ele não te vê mais aquele pecador antes de conhecer Jesus, todo condenado, cheio de coisa errada. Ele te vê justo, aceitável aos olhos dele, porque ele te vê através de Cristo. Como se Cristo fosse uma lente, você está atrás da lente, todo defeituoso. E a lente é Cristo. Então, quando Deus olha para você, tem uma lente, Cristo.
E olhar para você e falar: olha esse meu filho como é bonito, está justificado, está salvo, o preço do pecado dele foi pago, ele não está mais debaixo de condenação. É assim que Deus te vê, na ótica de Cristo. Por isso que ele fala em Cristo, tudo é em Cristo. Em Cristo não há condenação, nós somos uma nova criação em Cristo. Quando Deus nos olha através de Cristo, que é essa lente, ele vê a nova criação, o homem interior, o espírito aperfeiçoado. Ele vê você por dentro, sem pecado, sem culpa. É assim que ele te vê. Por isso que está lá, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Tudo é através de Cristo. É assim que ele nos vê. Eu não vou orar: ó Deus, eu sou um verme, eu sou um pó, eu vou cair com a boca no chão para me humilhar. Ai, tem misericórdia. Isso é oração de quem está na lei e não entende nada da graça de Deus. Oração fracassada. Não leve a mal o que eu vou fazer, tá? Quanto eu vi aquelas irmãs: Senhor, eu sou um pó, nós somos um verme, eu sou pequenininho, o seu pequenininho, que eu vou orar isso, essa falsa oração, falsa humildade, que pó, nós não somos pó não, esse corpo é pó, mas no espírito somos filhos de Deus, é isso que nós somos. Isso vai voltar ao pó, mas ele vai nos dar um corpo glorificado, é isso que vai ser. Vocês entendem ou não? Então Deus não esquece isso. Deus nos vê através de Cristo. Olha que nas cartas de Paulo está cheio: em Cristo não há mais condenação. Cristo se tornou a nossa santificação, justiça, sabedoria. A nova criação está em Cristo, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo em Cristo. Quando fala assim em Cristo, nós estamos dentro de uma situação, e Deus nos vê através da ótica de Cristo. É assim que Deus nos vê. Deus não está te vendo pecador condenado, Ele te vê uma pessoa perdoada, justificada e salva. É assim que Ele te vê. É assim que a Bíblia diz que você é aqui na nova aliança. Está bem claro isso? Outra coisa, Gálatas capítulo 2. Entenda isso. Versículo 19. Olha, entenda isso aí, que Paulo começa a explicar para dizer que eles entraram por um caminho errado. Olha o que está escrito no Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ah, pastor, eu morri para a lei, sim, quando Cristo foi crucificado. Eu fui incluído na morte dele. Mediante a lei, o que a lei dizia? A lei só é válida enquanto o homem está vivo, mas quando o homem morre, a lei não tem poder mais sobre o morto. Acabou a lei. Como que Deus nos libertou da lei? Pela morte de Cristo na cruz. Nós morremos para a lei. Morremos para a lei. Morremos para a velha aliança. É o que Paulo está dizendo. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, olha aqui o viver na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como que eu tenho que viver nessa vida de carne? Pela fé em Jesus Cristo. Não é em nome de apóstolo, em nome de igreja. Pela fé em Cristo. O que é viver pela fé em Cristo? Em tudo que Ele fez na cruz por mim, gente. Está consumado, isso que é viver. Como é que eu falo que eu creio em Cristo e não acredito que Ele me libertou através da obra da cruz? Como é que eu falo? Creio em Jesus Cristo, creio de coração. Então você não acredita que Ele te libertou do império das trevas? Não, não. Como é que eu creio em Cristo e não acredito no que Ele já fez por mim? Como é que eu posso crer em Cristo e achar que eu não sou selado com o Espírito Santo? Estou buscando o tal de Espírito Santo. Então não é crer em Cristo. Se eu creio nele, eu creio na obra dele, que é uma coisa completa. Continua a leitura. Vou ler de novo desde o 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora olha o versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo não anula a graça de Deus. Se a justiça fosse pela lei,
Por que Cristo teria que morrer? Então Cristo morreu em vão. O que ele fez na cruz foi uma coisa inútil, em vão. Não resolveu em nada, mas é o contrário. Então Paulo não anulava a graça de Deus. Vamos para o capítulo 3 de Gálatas. Só para a gente dizer o evangelho pervertido. Capítulo 3 de Gálatas. Vamos lá para o versículo de número 11. Olha lá o que Paulo fala. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Está bem claro isso. O que é ser justificado? O nome está limpo, perdoado, sem culpa, sem condenação, aceito por Deus, livre de prisões. Então ele está dizendo, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Agora o que Cristo fez na cruz? Olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Para aí, o que era a maldição da lei? Era assim. Deus me ordenava obedecer. Se eu não obedecesse, Deus me castigava, mandava um rei. Você pode ver que no Velho Testamento Deus exigia certas coisas. O povo não fazia, Deus... Vinha uma nação estranha, levava todo mundo, escravizava. Deus judiava, penalizava o povo que não obedecia à lei. Pode ver. Você vai ver o Velho Testamento inteiro. O povo obedecia, era abençoado. Desobedecia, caía debaixo de escravidão. Obedecia, era abençoado. Desobedecia, vinha o castigo. A lei era duríssima, era assim. Obedeceu, tem mérito. Desobedeceu, fogo nele. Então o que é a maldição da lei? Era o castigo pela desobediência da lei. Então como que o povo de Israel vivia? Debaixo de um peso, de um jugo, que se desse mancada vinha castigo. Vocês entendem ou não? Então o que Cristo fez? Olha lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, do castigo, da punição por desobediência, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O que era a bênção de Abraão? Deus disse assim, que através de Abraão seriam abençoados todos os povos da terra. O que era a bênção de Abraão? Quem está na lei vai pensar assim, é dinheiro, Abraão ficou rico. Não vamos pensar isso direto? Sabe o que é a bênção de Abraão? Olha aqui, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Qual era a bênção de Abraão? A bênção de Abraão era essa, que pela fé através de Cristo nós iríamos receber o Espírito Santo, o Espírito prometido. Isso que era a bênção de Abraão, não é riqueza, não é dinheiro, não é nada dessas coisas. Então quer dizer, pastor, que toda aquela punição, quem está na velha aliança tem esse negócio, Deus vai pesar a mão, hein? Deus, aponta o dedo. Já viu aquela mulher com aquele cabelão? Deus vai pesar a mão, parece né? Olha, se arrepende, Deus, está sempre assim, porque essa é a visão de Deus da velha aliança. Então, a visão que quem está na lei de Deus, a visão é essa, é jugo de Deus, é o cajado, né? É o fogo consumidor que vai matar todo mundo, é o castigo de Deus, é a punição, é o rei, é assim, Deus vai pesar a mão. Uma irmã veio aqui para a igreja, saiu de uma igreja não sei o que de Deus. Falei assim, você vai dizer, você vai falar para a pastora assim, eu estou indo para aquela igreja. Ela vai falar assim para você, vai te cobrar um monte de coisa e te pôr medo na cabeça. Já estou te dizendo, cantando a pedra. Aí ela chegou aqui e falou, pastor, o que o senhor falou? A primeira coisa que ela me disse, eu falei, olha, eu vou sair da igreja, estamos indo para uma outra igreja. Deus vai cobrar a salvação do teu marido se você sair daqui. Começou a dizer um monte de coisa que Deus ia cobrar da coitada, que não é coitada, se libertou do jugo da escravidão, porque ela saía daquele lugar de lei, de jugo. Falei, tá vendo? Quem está na lei ainda tem... Eles são maldição, porque eles amaldiçoam as pessoas que saem da igreja. Vai sair da igreja é amaldiçoado, né? Você não tem que pedir bênção de ninguém para sair da igreja. Você não tem que pedir bênção de pastor. Quer sair da igreja, vai embora. É livre. Não tem esse negócio de pedir bênção para o pastor. Vai pedir bênção, ele vai te amaldiçoar. Vai amaldiçoar. Ele não tem bênção na boca dele. Quem está debaixo de lei só
Só maldição. Vai te pôr medo, vai te anunciar praga na tua vida, um montão de desgraça na tua vida, porque eles são assim quem estão debaixo de lei. Entende isso ou não, queridos? Então Cristo nos resgatou da penalidade. Por quê? Da maldição da lei. Por quê? A desobediência da lei trazia maldição. Então Cristo, entenda isso. Toda a punição da lei, todo castigo pela desobediência. O que diz lá em Isaías 53? O castigo que nos traz a paz. Vamos ler lá, vamos lá, vai. Estamos com um tempinho para ler isso. Isaías 53, vamos ler. Isaías 53, aquela visão, aquela revelação que Isaías teve, entre outras coisas. Vamos ler a partir do versículo 4. Certamente, ali Jesus está levando sobre ele toda a maldição. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Olha a maldição caindo sobre ele aqui. E moído pelas nossas iniquidades. Olha lá. O castigo. Que castigo era esse? O castigo pela desobediência da lei. O castigo que nos traz a paz. Paz com quem? Com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, pisaduras, chagas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o que? A iniquidade de todos nós. Então toda a punição da lei, todo castigo, toda a maldição pela desobediência, Cristo ali na cruz, naquele corpo de carne, porque ele fala que o pecado foi condenado na carne, porque ele tomou todo esse castigo na dor, no sofrimento, no corpo de carne que ele teve. Entende? Então toda essa maldição, essa coisa horrível de punição, Cristo se tornou maldito. Por isso que ali na cruz ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele fala isso? Porque ali ele personificou o pecado de toda a humanidade. Deus teve que virar as costas para ele, não podia ter comunhão com ele ali. Por quê? Porque não podia ter comunhão com o pecado. Mas depois disso ele diz o quê? Está consumado. Se cumpriu tudo, está consumado. Então, Deus não vai me castigar. Esse negócio de pentecostalismo que Deus vai pesar a mão, vai castigar. O castigo já caiu sobre Jesus. Deus pode me corrigir, me acertar. Você vai cortar um braço do teu filho porque ele desobedeceu? E Deus vai cortar o seu. Olha a cabeça dessa gente. Deus vai pôr uma doença para te matar. Vai fazer você ficar cego. Não vai. Essa mentalidade é mentalidade da lei, que Deus sai castigando todo mundo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas dores, pelas suas chagas, suas mãos cortadas, por essas feridas que estavam no corpo dele, nós somos sarados por isso aí. Então o preço do pecado está pago. Está ou não está, queridos? Você entende isso? Isso tem que arder dentro de nós. Você tem que pegar esses textos e revê-los durante a semana, memorizar e falar assim: Deus, abra meu entendimento, eu preciso enxergar isso. Brota isso dentro de mim, eu quero viver apaixonadamente por essas verdades, esse evangelho de liberdade glorioso. Isso que é o poder de Deus. Isso que é o poder de Deus. Está bem claro isso? Está claro? Estamos indo? Volta lá para Gálatas. Voltemos lá. Então, Gálatas, nós lemos o Gálatas 3, né? Vamos ler Gálatas 4. Depois nós vamos rever isso lá no futuro, tá? A partir do versículo 4, olha lá. Isso que Paulo está ensinando, dizendo que eles erraram muito em voltar para a lei. Gálatas 4:4. Vindo, porém, à plenitude do tempo. O que isso quer dizer? Quando o tempo determinado por Deus se cumpriu, passou tudo aquilo do Velho Testamento,
Apareceu João Batista, veio o tempo preparado por Deus para Jesus nascer aqui na terra. Quando se cumpriu esse tempo já estabelecido por Deus, a plenitude do tempo, o que Deus fez? Olha lá. Deus enviou o seu filho lá, nascido de mulher. Cristo nasceu de mulher, nasceu de onde Cristo? Debaixo da lei. Então Cristo era um judeu que nasceu debaixo da lei para cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei, ele não veio abrogar a lei. Mateus 5,12. Ele não veio abrogar a lei nem os profetas. Ele veio para cumprir, e ele cumpriu a lei. Então, ao se cumprir a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, teve que nascer de uma mulher para ser homem, ter um corpo humano parecido com o nosso. Enviou o seu filho nascido de mulher, nasceu debaixo da lei. Para fazer o quê? Olha lá. Para resgatar. O que é resgatar? Tirar você, é um resgate, arrancar você daquela situação. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus fez? Enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então Cristo nos tirou de debaixo da lei, nos resgatou da velha aliança. Cristo cumpriu a lei, cumpriu 100% a lei, e foi o último sacrifício da lei na cruz do Calvário. Então ele nos resgatou de debaixo da lei, nos tirou da velha aliança, Deus nos adotou como filho e pôs o Espírito do seu Filho no nosso coração. Nós dizemos que Deus é o nosso paizinho querido. Agora olha o versículo 7. De sorte que já não és escravo. Não pode ser. Então quer dizer, pastor, que eu não sou mais escravo, eu não tenho que procurar libertação. O que Jesus Cristo disse? E conhecereis a verdade vos libertará. O escravo não permanece para sempre na casa. O filho sim permanece. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos filhos, nós não somos escravos, nós não somos mais escravos de nada. Alguém que está ali vai falar assim: o que comete pecado é escravo do pecado. Ele vai falar assim: mas o meu pecado foi pago na cruz. Acabou, eu fui eliminado dessa coisa chamada pecado através da morte de Cristo na cruz. Continuo com defeito, continuo, mas tudo já está pago. Entende isso ou não? Você já não é escravo, você não é escravo, olha lá. De sorte que já não és escravo, você é o quê? Filho. Por isso que eu falo, Deus não tem filhos escravos. Agora, voltando a um pouquinho, eu sei que vocês não precisam ouvir isso, mas olha essa gente todo final de culto. Quem quer ser liberto, vem aqui. Todo final de culto é um apelo, lá vai aquela multidão. Olha a cabeça deles. E alguém vai orar, e um monte de gente põe a mão, aquele passe todo, aquela macumba toda. Sai aquele monte de gente falando alto, uns com a mão assim tremendo, uns com as duas mãos tremendo, fazendo assim, e eles passando. Já não és escravo. Olha a cabeça dessa gente como está. Eles fazem isso todo final de culto. Tem igreja que todo final de culto, quem quer isso vem na frente, quem quer aquilo lá vai, as mesmas pessoas. Sexta-feira forte, corrente da libertação. Você que vê vulto, você que fica triste, você que tem medo, você que está com depressão, você que o marido está indo embora, você jovem que não consegue namorado, você que puser olho gordo, você que passou na porta do cemitério e sentiu arrepio. Olha a propaganda. Você que está com dor de barriga, você que não dorme direito, vê vulto, venham, 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 grande corrente de libertação. Vai um monte de crente cego. Eu vou cansar de falar isso. E eles não conseguem entender isso aqui, ó. De sorte que já não és escravo. De sorte que já não és escravo. De sorte que já não és escravo. Você agora é um filho. E se você é filho, você também é herdeiro. Você tem uma herança. Você é herdeiro de Deus. Eles não conseguem entender isso, gente. Não está aqui isso escrito. Por que eles não entendem? Porque eles leem isso aqui e não entendem. Porque o véu está aqui, ó.
O véu da religião está aqui. Vamos terminar voltando ao começo lá, Gálatas. Então o que Paulo diz? Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Quem são os perturbadores? O pessoal da velha aliança, da lei. Eles pervertem o evangelho de Cristo. O evangelho pervertido é que perdeu a pureza, misturou um monte de elemento estranho lá. Aí Paulo fala: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito, seja amaldiçoado. Olha que coisa grave. E assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. Fala assim, amém.